Olá, como você está? Vamos tomar um cafezinho? Quando a gente mudou para essa casa, se não me engano, foi o último sábado de fevereiro de 2023. Hoje é dia 26 de junho de 2025, ou seja, tem 2 anos e 4 meses que estamos nessa casa. E pouco depois que a gente mudou, a gente teve problema com o consórcio dessa casa. E algo que era para ter acontecido em um mês, no máximo 1 mês e meio, levou 3 meses. Então, as nossas coisas vieram para cá, porque a gente morava num apartamento que foi vendido, a gente teve que entregar o apartamento. As nossas coisas vieram para cá, mas a gente não pôde mudar antes da finalização, né, da venda concreta. Então, ficamos na época, era a casa da minha avó, ela já tinha falecido, que ela faleceu em 2020. Na época morava minha mãe, meu irmão, um tio meu, um outro tio, que tinha voltado da Bahia há pouco tempo. E aí a gente ficou ali 3 meses. Ficamos 3 meses na casa da minha avó, antes da gente finalmente vir para a nossa casa. E como a gente teve muito problema com o consórcio, infelizmente, a gente teve alguns prejuízos financeiros. Então, alguns móveis, por exemplo, o meu sofá, o meu fogão, eu doei para uma cunhada, porque a gente ia comprar um novo. Mas tem coisas que a gente planeja e não saem como a gente gostaria. E aí, esse problema, eu ainda vou gravar um vídeo para contar exatamente tudo que aconteceu. E aí, nesse problema que a gente teve com o consórcio, a gente acabou não tendo como comprar alguns móveis. E olha que interessante, a gente nunca tinha comprado guarda-roupa. Porque o que acontece? Quando a gente casou, a gente foi para esse apartamento. E lá tinha armário embutido nos quartos, no nosso quarto, na verdade. Um tempo depois a gente mudou, eu fiz uma troca na casa da minha avó, essa casa da minha avó tinha um barracão, e um tio meu morava lá, e a filha mais velha dele engravidou, então eu aluguei meu apartamento para ele e fui morar lá. Fiquei lá uns 3 anos e meio, depois a gente voltou para esse apartamento. Como a gente foi para o apartamento e tinha o armário, então meu tio deixou o dele lá. Ou seja, a gente nunca tinha comprado um guarda-roupa. Então, a gente ia comprar nessa casa nova. E devido ao que aconteceu, a gente não comprou sofá, não compramos o fogão, não compramos guarda-roupa. E ao longo do tempo as coisas foram acontecendo. E como eu queria colocar armário aqui na cozinha, tinha olhado o armário planejado e tudo, estava ficando um valor muito, muito caro. Meu marido pegou umas portas de guarda-roupa, um guarda-roupa antigo que minha mãe tinha, martela aqui, martela ali, ele fez um armário para pôr embaixo da pia. Ficou ótimo, foi quebrando galho, porque até então estava tudo dentro da caixa. E quando eu fui tirar as caixas, para ele poder encaixar o armário, tinha umas sujeiras no canto. E aí eu fiquei naquela assim, nem precisa limpar tão limpinho, né? Porque vai colocar o armário, ninguém vai ver, tá lá para trás, não tem problema, é só uma sujeirinha. E foi aí que Deus falou comigo. Se de repente você não está acompanhando, tem uma série aqui chamada Marta e Maria, onde eu conto experiências, reflexões, coisas que Deus falou comigo através dos cuidados com a casa, maternidade, enfim. E aí veio muito forte. Não importa o tamanho da sujeira, e se vai ficar escondido, e se ninguém vai ver. Deus sabe, Deus vê. E não é sobre o tamanho do pecado, e sim um pecado, porque o pecado nos afasta dele. O salário do pecado é a morte. Você não vai achar na Bíblia falando que o pecado X te afasta de Deus. O pecado X, o salário vai ser o pecado X. Não. O pecado. Pecado é uma sujeira que te suja ao ponto de te deixar afastado de Deus. E quando você vai se sujando cada vez mais, você vai se afastando cada vez mais. Por isso que a gente tem que se limpar todos os dias. A gente, sendo brasileiro, sabe que tem países que não têm o hábito, o costume de tomar banho todos os dias, igual a gente tem. Países mais frios e tudo, é compreensível, né? A gente, quando dá um ventinho mais forte aqui, a gente sabe que é difícil tomar banho. Mas a gente toma assim mesmo, por quê? Porque é um hábito nosso.
Agora, quando você vai num país onde realmente é muito gelado e isso já faz parte da cultura, eles não vão tomar banho todos os dias. Ok. Só que a diferença é que se você se sujar, você vai ter que se limpar. Mesmo que a pessoa lá no frio, ela não vá tomar um banho, ela vai ter que se limpar. E nisso as pessoas vão se perdendo, porque elas acham que a necessidade de se limpar é quando comete um pecado grande. E se você ficar o dia todo dentro de casa e você estiver limpinho, você não vai tomar banho? Sim, eu espero que sim. Por mais que você tenha ficado dentro de casa o dia todo, você vai tomar um banho. Mesmo que você não tenha ido para a rua, mesmo que você não tenha andado de carro, de ônibus, mesmo que você não tenha se sujado, deitado no chão para rolar com os filhos, mesmo que você tenha ficado o dia inteiro no sofá, você vai tomar um banho. Por quê? Porque a gente sente essa necessidade. E isso, a gente tem que ter essa necessidade de se limpar, de se sentir limpo. Muitas pessoas estão sujas se achando limpas. Se você estiver sujo, você pode trocar de roupa, jogar um perfume e arrumar o cabelo. Ninguém vai perceber que você está sujo, porque o perfume ele vai dar uma mascarada se você tiver com algum cheiro e tudo. Só que você sabe que você está sujo. Deus sabe que você está. As pessoas podem não saber e serão facilmente enganadas pela sua aparência. Eu até cheguei a fazer um vídeo, um Reels, esse ano passado, não lembro, falando sobre isso. De que eu mostrei, aqui em casa são 2 banheiros, um banheiro estava limpo, eu tinha acabado de lavar, estava limpinho, só que eu deixei ele bagunçado. E o outro banheiro estava sujo, que eu ainda ia lavar, e eu deixei ele todo arrumadinho. Aí, mostrando o vídeo, o que parecia? Que o banheiro que estava limpo, lavado, por ele estar desorganizado, ele parecia que estava sujo. Mas aquele banheiro que estava sujo, mas que estava organizado, ele parecia que estava limpo. E isso engana muito fácil as pessoas. Se você chegar numa casa que está toda organizadinha, ela estiver suja, você vai achar que ela está limpa por causa da organização. E uma casa que está limpa, se você chegar e ela estiver uma casa que está limpa, ela estiver desorganizada, você vai achar que ela está suja. Esse negócio da sujeira lá no cantinho falou muito comigo, porque quando a gente fica deixando cantinhos sujos, achando que ninguém está vendo, achando que é só colocar algo por cima, é só esconder, é só tampar, que ninguém vai ver, isso vai afetar a nossa vida. A nossa vida, ela tem que estar em retidão em relação a Deus. Lógico que o nosso comportamento, aquilo que a gente faz e fala, as pessoas à nossa volta, elas vão ver, elas vão vir até Cristo através daquilo que a gente faz, ou elas vão se afastar de Cristo através daquilo que a gente faz. Eu conheço, por exemplo, pessoas próximas que já falaram diversas vezes, se for para ir para a igreja e ficar igual fulano, eu nunca vou. Que Deus que é esse que fulano serve, que quando sai da igreja é pior. Então, aquilo que você faz e fala vai refletir ou não a glória de Deus na sua vida. Tem pessoas que não estão exalando o bom perfume de Cristo, na verdade estão exalando essa sujeira do pecado. E aí, na hora que eu estava fazendo essa limpeza e tudo, aí eu peguei e falei assim, quer saber? Vou limpar esse negócio direito. Aí fui, abaixei, passei lá no cantinho e tal, tirei a sujeira. E na hora de colocar o armário, como se diz, a consciência estava limpa de que o armário estava sendo colocado em um lugar totalmente limpo. Poderia vir sujeira depois, uma poeira depois? Sim. Mas você precisa fazer de forma correta aquilo que ninguém está vendo. Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando você está sozinho? Quando você está distante de pessoas que têm uma certa relevância ou importância na sua vida? Quem é você quando está só você e Deus, mas você se esquece que Deus está ali te vendo o tempo todo? E isso é algo que às vezes me pega muito, sabe? Porque é incrível como que em casa a gente consegue fazer coisas que na rua a gente não faz. E a verdade é essa, muitas das vezes a gente é uma coisa em casa e outra na rua, justamente por esse motivo. Porque dentro de casa a gente tira as máscaras, dentro de casa a gente rasga o verbo, dentro de casa a gente não tem filtro, não tem freio, não tem limite. Existem muitas casas que estão sujas e quando vem pessoas, elas rapidinho são limpas. Porque aí a pessoa quer mostrar uma coisa que na verdade ela não é. E isso vai falar muito mais sobre a pessoa do que sobre a casa. Se você vai em uma casa
que você sabe que a pessoa não cuida, mas você chega e aquela casa está limpa, aquilo dali não está falando sobre a casa, está falando sobre ela. É sobre a aparência que ela quer mostrar para as pessoas de que a casa é uma casa cuidada, quando na verdade não é. Uma vez eu fui na casa de uma pessoa e quando eu fui entrar no banheiro, essa pessoa entrou na minha frente e disse assim: peraí que eu vou limpar o banheiro aqui. E aí eu fiquei pensando, sabe? Por que eu sou mais importante do que a família? Por que eu mereço usar um banheiro limpo e as pessoas dessa casa não merecem? Você já parou para pensar? Por que os de fora merecem coisas melhores do que as pessoas de dentro? As pessoas que realmente te aturam descabelada, com bafo, com mau humor, com TPM, as pessoas que te ajudam quando você está cansada, doente. A gente tende a oferecer o nosso melhor para os de fora, o nosso pior para os de dentro. E isso está totalmente errado. Essa sujeirinha que fica lá no canto e a gente coloca algo por cima é algo que aparentemente não vai fazer diferença nenhuma, mas uma hora vai, uma hora vai. Porque ali é uma sujeira que, materialmente falando, pode ser sim que realmente não dê em nada, mas espiritualmente falando, pode sim. Às vezes foi uma mentira que foi contada, às vezes foi uma fofoca que foi espalhada. E tudo aquilo que a gente não dá muita importância, porque no nosso conceito é irrelevante, aí que vai se tornar um problema mesmo, porque vai ficar recorrente. Ah, o que tem eu mentir pro meu chefe? O que tem eu falar uma mentira na igreja, no trabalho? Qual o problema fazer uma fofoquinha aqui? O que tem ter uma inveja ali? Ah, não, foi só 10 centavos que eu não devolvi pro caixa. O nosso país é um país que, infelizmente, tem o jeitinho brasileiro, que, na verdade, tá mais para picaretagem, né? Pilantragem, do que jeitinho. Porque o jeitinho brasileiro, na maioria das vezes, é fazer coisa errada. Na maioria das vezes. Então, que você possa refletir acerca disso, sabe? Não coloque nada, por mais que seja algo bom, necessário, né? O armário era algo bom, necessário, algo que seria bom para a família, iria nos atender, nos ajudar. Não é justificável colocar coisas boas em cima da sujeira. Não é justificável colocar coisas boas em cima do pecado. Fazer o certo de forma errada vai dar errado. A gente, como cristão, a gente precisa se policiar e vigiar. É muito difícil ser cristão. É muito difícil você entender que você precisa ser a pessoa que vai dar o exemplo para os de fora, mas principalmente para os de dentro. Porque é o de dentro que conhece, é o de dentro que sabe se é verdade ou não, é o de dentro que consegue perceber sua mudança. Então, que você tenha esse entendimento, sabe, de que tem hora que você vai precisar afastar esse móvel, às vezes você vai ter que tirar tudo lá de dentro. Toda vez que eu vou limpar para poder lavar alguma coisa assim, eu tenho que esvaziar para poder puxar, porque se eu puxar ele carregado, primeiro que eu não vou dar conta. E ele pode estragar. Então tem hora que essa limpeza, ela vai dar trabalho. E muitas das vezes a gente não quer se limpar por causa desse trabalho. Às vezes é você pedir perdão para alguém que você não quer, para alguém que você acha que não merece, e quando você começa a julgar as pessoas se elas são merecedoras ou não do seu perdão, você acaba se colocando acima de Deus. Porque a partir do momento que Deus te perdoa, quem é você para achar que você pode escolher quem vai ser perdoado por você ou não? É necessário ter essa humildade, é necessário reconhecer que grandioso, glorioso, majestoso, longânimo, maravilhoso é Deus. E Ele, em toda a sua graça, misericórdia, excelência, exaltação, adoração, onipresença, onipotência, quantas coisas Deus é, ainda assim Ele nos perdoa. E o perdão, ele é tão forte, é tão necessário, é tão profundo, que se a gente não perdoa, a gente não é perdoado por Ele. Às vezes a gente trava a nossa vida porque a gente não perdoa quem deveria ser perdoado. Então, que você possa ter esse entendimento acerca disso. Que Deus te abençoe grandemente. Não coloque nada em cima da sujeira. Limpe-se todos os dias. E se você gostou desse vídeo, compartilhe. Mande para pelo menos uma pessoa. Deixe seu like aqui para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Entregar para mais pessoas. E vamos juntos espalhar o Evangelho. Graças a Deus.